Filho do Sol, é fruto do projeto do MAST. E quando nós fomos a campo, visitando várias aldeias, a gente sentiu a necessidade, em conversa com os professores indígenas, né, eles falaram que eles ensinavam para as crianças elementos da cultura não índia, né, brasileira, mas não eram ensinadas às crianças não indígenas, chamadas de Juruá, não eram ensinadas a cultura deles. Então, você não ama, você não respeita o que você não conhece. Então, a gente resolveu fazer um livro em que contasse um pouco desse cotidiano dessas crianças, que falasse um pouco dessa proximidade, dessa troca cultural, desse intercâmbio cultural. E também possibilitasse essa proximidade e que essa proximidade se desse de uma forma não preconceituosa, em que a gente tomou muito cuidado em ser fiel. Então a gente tentou se cercar de elementos científicos, de pesquisa e também de elementos da cultura que só uma pessoa que vivencia aquele cotidiano, ela pode identificar falhas na nossa escrita, que possibilitasse ser mais fiel possível. Nas escolas, a gente percebia que o índio é apresentado muitas vezes como coisa do passado. Os índios brasileiros eram, os índios foram, os índios se pintam ou falam tupi-guarani. E não é bem assim. São vários grupos indígenas, nós temos uma diversidade, uma riqueza enorme de grupos indígenas, de línguas diferentes, de costumes diferentes. Então nós resolvemos escrever um livro do encontro de crianças não indígenas com crianças guaranis, que era o grupo que nós estávamos estudando. Tivemos o cuidado de nos assessorar com arte educador indígena, que é o Uerá, e com o professor Luiz Borges também. Aqui no Museu de Astronomia, eu coordeno um projeto chamado Cosmo, Tempo e Representação, Elementos de Astronomia Guarani-Indiá, cujo objetivo é compreender o modo como os guaranis se relacionam com o céu, a classificação celeste e a localização de astros, bem como a relação que esse saber tem com o cotidiano das aldeias guarani do litoral sul-fluminense. Mas não basta produzir bons materiais para as escolas indígenas, é fundamental produzir bons materiais para as escolas não indígenas, uma vez que a figura que o índio tem na sala de aula é equivocada, ultrapassada e, de modo geral, bastante preconceituosa. Foi pensando nisso que a Ana Cláudia Gondim Bastos e a Lourdes de Pontes Gondim produziram este livro chamado Um Dia na Aldeia Brilho de Sol, que busca apresentar, principalmente ao público escolar, uma aldeia guarani. O livro trata fundamentalmente de uma apresentação, de um primeiro encontro entre crianças não indígenas com uma aldeia guarani. E o modo como essas crianças, a partir desse contato, passam a compreender melhor e a respeitar o modo de vida dos grupos indígenas. Todas as ilustrações da Luciana Carvalho foram pautadas em fotografias que eu tirei na aldeia. E a gente tem uma preocupação que o Guarani seja retratado tal como ele é, não ser estereotipado nem a aldeia, nem o próprio Guarani, e possibilitar esse intercâmbio mesmo, que é um intercâmbio que, se é feito de uma forma de troca e não de imposição, de sobreposição, ele pode ser muito rico para ambas as partes. E eu acho que esse livro vai contribuir para isso. Publicado pela editora Perópolis, esse livro, pelo ineditismo das informações que traz e pela linguagem pela qual essas informações são veiculadas, tem tido uma excelente receptividade, tanto de alunos quanto de professores, nos estados e nas cidades em que esse livro já foi distribuído. Nosso objetivo é despertar a consciência crítica, trabalhar os preconceitos,
despertar a consciência ecológica da criança, a valorização de outros povos, a valorização de você mesmo, que essa é a nossa história, é o nosso povo. Eu acho que a gente está conseguindo uma sementinha, está conseguindo jogar uma semente de uma discussão muito maior. Eu acho que esse é um dos elementos mais importantes do livro. O fato que ele propicia uma ligação entre a nossa sociedade e as sociedades indígenas. A primeira edição desse livro foi uma edição autônoma, né? Eu e a Lourdes, nós bancamos esse livro inicialmente. Foi um livro muito artesanal, foram somente 500 tiragens e que se esgotou esse livro, né? Esse livro esgotou rapidamente, houve muita demanda, muitas escolas públicas e particulares nos ligaram e isso fez com que nós pensássemos mais longe, até porque a gente viu a necessidade que essas comunidades em que tem aldeias Guarani nas proximidades, elas tivessem acesso a esse livro. Então nós procuramos o Banco da Amazônia, que é um banco que a gente já conhecia o trabalho deles, eles sempre investem muito nessas iniciativas de incentivo à cultura e eles bancaram essa nossa ideia. E conseguimos então distribuir esse livro por várias comunidades e a gente fazia oficina com as professoras e fizemos oficinas em praças, em escolas. A gente treinou professoras, a gente conversou com crianças, pais também, porque é importante que seja trabalhado os professores, os pais, para que não seja mais um livro, um livrinho que fique esquecido no canto ou que a criança só pinte, leia. Nós tivemos um cuidado muito grande em fazer uma distribuição responsável, então não fazer uma distribuição que seja simplesmente entregar a caixa de livro para a escola ou para a instituição, mas fazer ou um trabalho com os educadores ou com as próprias crianças. Então eu, a Lourdes, o próprio professor Dr. Luiz Borges também participou e que foi muito enriquecedor para a gente e eu acho que a nossa ideia é que essa iniciativa ela tenha frutos muito grandes, principalmente nessa área de divulgação e difusão da cultura guarani, que faz parte da nossa história, né? De uma forma ou de outra, a gente está resgatando a nossa história.
Guarani.